A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 33. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. O contexto deste capítulo 16 é a continuação do que o Senhor Jesus falou ontem, no capítulo 15, que nós seríamos odiados pelo mundo. Nós seríamos perseguidos, porque o cristão, ele não é do mundo. Então o mundo odeia o cristão. Se o mundo perseguiu o Cristo, também vai perseguir os cristãos. Então é neste contexto que o Senhor Jesus começa o 16, de que haverá uma perseguição clara contra os cristãos. E isso em vários níveis. Existe a perseguição maior, que seria a morte, sim, mas existe a prisão, existe países que deserdam, expulsam as pessoas, multam, existem aquela perseguição mais velada, do escárnio, do deboche, do desprezo, da rejeição, o preconceito, né? Tem tantas formas de matar, né? De prestar, como diz ali assim, ó, todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Então, matar seria num nível extremo, radical, mas existem outras formas. Hoje em dia é muito comum tu falar cancelado, a pessoa foi cancelada. A Bíblia, quantas vezes a Bíblia é criticada e nós já escutamos pessoas aqui no Brasil, muito influentes, dizerem: a Bíblia está desatualizada. A Bíblia tinha que ser reescrita. Algumas páginas, capítulos e livros não poderiam estar na Bíblia. É nesse nível. Então, tu reescrever a palavra de Deus, as pessoas querem passar um filtro na Bíblia. E elas acreditam que fazendo isso, elas estão prestando um culto a Deus. E hoje em dia, o cancelamento é um tipo de morte, porque tu deixa a pessoa isolada, ela não tem voz, ela não tem vez, ela não tem oportunidade, ela não tem alcance. Quantas vezes eu já falei para vocês a respeito dos vídeos, do que eu não posso falar, porque há diretrizes da comunidade, temas sensíveis, e mesmo assim eu evito que eu falo, mas o que está na Bíblia eu leio ipsis literis, e isso me custa caro. Por quê? Porque perde o alcance dos vídeos. Muitas palavras o algoritmo não aceita, e aí ele não entrega o vídeo. Mas esse é um preço que a gente paga. Temos que agradecer a Deus porque temos o YouTube, né? Há países em que, se eles encontrarem qualquer coisa que mencione a Bíblia no teu celular, tu tá perdido. Então, o nível de perseguição contra os cristãos é muito grande, desde os tempos do Senhor Jesus, e muito mais depois que Jesus ressuscitou. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Então, Jesus está falando especificamente para os discípulos, porque um por um, exceto João, será martirizado, será morto pelo Evangelho, porque pregou o Evangelho, porque falou de Cristo,
foi perseguido. E todos foram, exceto João. Mas mesmo João foi preso, ficou exilado na ilha de Patmos. Todos os outros foram mortos pelo Evangelho, foram martirizados, foram perseguidos. E eu não posso ignorar, né? Eu não posso deixar de mencionar Paulo. Paulo era o perseguido. Não, Paulo era o perseguidor e se tornou o perseguido. Paulo era esse que achava que matar cristãos era prestar culto a Deus. Estevão, o primeiro mártir do evangelho, do cristianismo, da igreja primitiva, ele foi morto com a anuência, a autorização, com a audiência de Paulo, de Saulo. Colocaram as roupas de Estevão aos pés de Saulo, de Paulo. E Paulo acreditava que estava fazendo algo bom. O zelo que ele tinha pela lei, pelo judaísmo, um zelo radical, fazia com que ele perseguisse a igreja do Senhor Jesus. E quando Jesus se encontra com Paulo, ele pergunta: por que tu me persegue? Por quê? Porque perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir a Cristo é perseguir os cristãos. Isso que nós temos que entender. Se perseguiram a Jesus, também perseguirão aos seguidores de Jesus. E Paulo é o exemplo. Ele foi perseguidor e depois que ele se converteu, que ele se tornou um cristão, ele passou a ser perseguido. E assim como os demais, também foi preso e morto, martirizado. E Paulo sofreu muito, apanhou muito. Ele enumera tudo que ele sofreu por causa do nome do Senhor Jesus. Então, nós sabemos, Jesus está avisando, ó, porque quando essas coisas acontecerem, quando chegar a hora, vocês vão se lembrar que eu já tinha avisado vocês. 5. Faltou um pedacinho. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Então, não era o tempo de falar, e agora chegou o tempo de falar, porque ele está prestes a morrer, né? E ele vai ressuscitar e vai voltar para o Pai. E eles têm que saber os próximos capítulos. Agora é o 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Quando nós amamos, nós não queremos perder. Quando nós amamos, nós não queremos nos afastar. E Jesus está dizendo, ó, a tristeza encheu o coração de vocês. Foram 3 anos e meio junto com Jesus, junto com a vida, junto com o amor, junto com o próprio Deus. E agora, Jesus vai voltar para o céu. E a tristeza encheu o coração dos discípulos. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Senhor Jesus diz que para que o Consolador venha, é necessário que ele vá, que ele volte para o Pai. E ele diz que o Espírito Santo, né, que o Consolador vai ter uma missão tríplice. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acho assim que qual é o verbo que está aqui? Convencer. O Espírito Santo convence. Nós devemos orar
para que o Espírito Santo envie a sua palavra e convença as pessoas. Convença do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra tríplice do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, quer dizer, ele cumpriu tudo. Está consumado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, o diabo, ele já perdeu. Jesus expôs principados e potestades. Tirou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Então, Satanás já perdeu. 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Há tempo para todas as coisas. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Isso é um selo, isso é uma promessa, isso é uma garantia. Isso é uma certeza para nós. Se nós somos de Deus, nós temos o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A mentira não está conosco, porque a mentira, ela é do pai da mentira. Então, mentira tu pode também substituir por engano, por sofisma, por blasfêmia, por heresia, por ideologia, filosofia, narrativa, história, fábula. A Bíblia usa muitas formas para diferenciar da verdade. Nós somos da luz, nós somos do dia, nós somos da verdade. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E isso é a nossa garantia. E isso é a promessa, é um selo, é uma certeza de que o Senhor vai nos livrar do engano, vai nos livrar do tropeço, das mentiras. Mas por quê? Porque eu tenho que estar com o meu coração alinhado com a verdade, eu tenho que estar lendo a palavra de Deus, eu tenho que conhecer. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Então, para que ele possa nos convencer, nos ensinar, nos guiar, nos fazer lembrar, nos fortalecer, nos aconselhar, nós precisamos estar unidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso confortador, fortalecedor, nosso ajudador. Enchei-vos do Espírito. Lembra que o sacerdote, que o sumo sacerdote tinha aqui na testa? Santidade ao Senhor. Isso é uma referência de que nós somos santos, porque o Espírito Santo habita em nós. O nosso Deus é santo, santo, santo. Sede santos porque eu sou santo. Então, a verdade, a santidade, a fidelidade, a integridade, tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Aí tu pensa, o que é um pouco? A Bíblia diz que um dia
Para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que nós devemos orar: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, de tal forma, que a gente alcance um coração sábio. E o que é um coração sábio? Um coração sábio é aquele que tem temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer, é conhecer, obedecer ao Senhor. E o sábio, a pessoa sábia, ela discerne o tempo e o modo. Então, quando Jesus fala um pouco, outra vez um pouco, isso é uma dimensão eterna. Existe o tempo, cronos, daí vem a palavra cronologia, que é a nossa vida, o dia a dia, que os homens, os seres humanos, contam. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Isso aí tudo está na dimensão humana. Deus está na dimensão kairos, que quer dizer o quê? Eterna, eternidade, para sempre. Então, quando Jesus diz um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então, se um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, para Jesus são 2 dias, para nós são 2000 anos. 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo, e vou para o meu Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. A mulher... Vocês ficarão tristes, desculpa. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vamos de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. O Senhor Jesus diz: eu os verei outra vez. O que ele está dizendo para eles? É um pouco de tempo do ponto de vista espiritual e eterno, mas para nós, seres humanos, já se passaram 2000 anos. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa fé? De que nós veremos Jesus outra vez. E deles, todos morreram. E eles acreditavam, como nós, que seriam a geração, né? Tem muitos escritos no Novo Testamento que dá essa ideia de que eles esperavam. Porque para nós é outra dimensão, é outro tempo. Então Jesus usa isso, um pouco, outra vez um pouco. Porque essa tristeza se transformará em alegria perpétua, em alegria eterna. Nunca mais nos separaremos. E sim, cada um desses que morreu crendo já está com Jesus. Porque qual é a nossa fé? O que Jesus falou
pro ladrão lá, pro criminoso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Paulo disse? Eu combati o bom combate. Eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. E a minha coroa já está reservada, garantida. Nós vislumbramos o reencontro com o Senhor Jesus, seja quando nós morrermos ou quando Ele voltar para buscar a igreja, aqueles que estiverem vivos. E a Bíblia diz que é num piscar, num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Então, quando tu morre, é isso, fechou aqui e abriu diante de Jesus. E quando o Senhor Jesus voltar e nós estivermos aqui, vai ser num piscar de olhos, é o que a Bíblia diz. Então aqui Jesus está falando sobre isso, sobre essa tristeza da separação. O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não haverá mais choro, não haverá mais dor, pranto, lágrima. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, de que nós veremos Jesus outra vez e a nossa alegria será completa e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então não vai ter pergunta, que nós estaremos diante do Senhor Jesus, diante da glória. Tudo vai ser perfeito. E aí ele fala de algo importante, ó: vocês nunca pediram em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Nós temos que pedir em nome de Jesus. Quem pede em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. 25. Estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus falou através de figuras, através de simbologias. É como Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como um menino, eu me comportava como um menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então, quando Jesus morre, ressuscita, esses que eram discípulos são transformados, são cheios do Espírito Santo. E eles mudam o mundo, eles evangelizam o mundo, eles transformam o mundo. Eles estavam num estágio, numa faculdade, num curso, e depois eles foram colocar tudo em prática com auxílio, com a direção do Espírito Santo. E eles são os pais da igreja, são os primeiros cristãos. A igreja primitiva são esses aqui que estão ouvindo isso aqui. Essas palavras de despedida do Senhor Jesus que angustiaram, que entristeceram o coração deles, foi também, vamos dizer assim, a força motriz, a mola propulsora para eles pregarem o Evangelho, para eles entregarem a sua vida, gastarem a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, tudo para evangelizar, para pregar o Evangelho. E aí Jesus diz, ó, o Pai ama vocês porque vocês me amam. Como dizer assim, ó, o Pai está abençoando, aprovando, se agradando de vocês porque vocês me amam. Porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quem é que ama, quem faz por amor, por louvor, por adoração,
por serviço, por obediência, por temor. Deus sabe e Deus ama quem ama Jesus. 29. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Isso é muito importante para nós. Não é esse, não é essa. É Deus que sabe todas as coisas. É o Senhor Jesus que sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos revela. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não. Então, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. Porque é ela que vai nos dar sabedoria, vai nos dar inteligência, conhecimento, discernimento. O Senhor sabe todas as coisas e Ele quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos ensinar. Por que é tão importante registrar? Eles falavam, eles contavam e eles passaram a registrar. Os discípulos contavam para as pessoas quem era Jesus e eles começaram a escrever. E esses textos circulavam para que todos soubessem. Porque o Senhor sabe todas as coisas, mas Ele quer nos ensinar. E nós devemos ensinar a outros. Essa é a nossa missão. Ir por todo o mundo pregando o Evangelho e ensinando. Falando a verdade. Revelando o que está na Bíblia. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia ensina. O que a Bíblia fala. O que Deus revelou na sua palavra. Nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é verdade. É a voz de Deus. Lembra quando a gente estudou o Salmo 119? Temos uma playlist sobre todo o Salmo 119. E a gente viu os sinônimos para lei divina, verdade, palavra, decreto, juízo, mandamento. Lembra disso? Então, o Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece. E Ele quer ensinar para os seus filhos. Ele quer que a gente esteja em conexão, em união com Ele. Então, para a gente não ser enganado. Para a gente estar preparado. Deus avisa antes. Nos livros proféticos a gente viu. Deus levantava, né? Levantava e levanta profetas para avisar antes. Para mostrar para o povo antes. E Deus não faz nada sem falar para os seus profetas, para os seus amigos, para aqueles que são dele. 31. Jesus respondeu: vocês creem agora? Então agora vocês entenderam? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então, vocês serão dispersos. Imagina tu ter que ouvir isso. Vocês serão dispersos, vocês me deixarão sozinhos. E foi exatamente o que aconteceu. E Jesus não está falando só da cruz, né? Não é só da cruz. Foi na hora que ele foi preso, na cruz, e depois eles tiveram que ficar escondidos. Muitas coisas aconteceram, porque a vida deles era preciosa. Então, eles não podiam se colocar em risco. Porque eles estavam colocando em risco o cristianismo, o evangelho, a igreja. Mas aí Jesus fala: ó, vocês serão dispersos, vocês me deixarão sozinhos, mas eu não vou ficar sozinho, porque o Pai está comigo. E é essa fé, essa esperança, essa certeza que nós temos, que aconteça o que acontecer, nós não estaremos sozinhos. 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, em Cristo, nós podemos ter paz. No mundo, nós vamos ter aflições. Mas nós temos a certeza de que Jesus venceu e com Ele nós também venceremos. E Jesus foi, mas deixou conosco quem? O Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo, ela é perfeita.
É Ele o selo, a certeza, a promessa da nossa salvação e vida eterna.